Boa noite. Como é bom poder estar aqui com vocês. Expectativa grande pelos próximos dias, porque os últimos o Senhor nos surpreendeu em cada um deles, não é verdade? Quantos aqui foram surpreendidos pelo amor de Deus nos últimos dias aí? Aleluia! Queridos, nós estamos vivendo um momento ímpar, como igreja, como comunidade. O Senhor tem acrescentado aqueles que Ele vai salvar. Pessoas têm sido restauradas, curadas, libertas. E nós temos visto a mão de Deus sobre os nossos passos. E semana passada falamos sobre estarmos apaixonados pela presença de Deus, não é verdade? Mas o Espírito Santo me incomodou essa semana para compartilhar com vocês essa noite sobre um tema muito sério nesses últimos dias. E eu quero ler um texto com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, ou se não, você pode acompanhar aqui no nosso telão. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. A segunda parte do versículo diz assim: por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Vocês podem acompanhar aí, ou aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com as pedras. E quando viu Jesus de longe, correu, se prostrou e o adorou, e clamou em grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Peço-te que não me atormentes. Porque este lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, lhe imploraram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e todos se afogaram. Vamos continuar mais um pouco. E os que apacentavam os porcos fugiram e foram para a cidade e anunciaram os campos. E saíram muitos a ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em juízo perfeito, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse daquela região. E Jesus, entrando no barco, foi surpreendido pelo endemoniado que queria ir com ele. Porém Jesus não permitiu, e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas fez o Senhor, e como Ele teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão. Feche seus olhos, Pai. Nós oramos mesmo para que a Tua presença seja manifesta nessa casa. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que as escamas possam cair dos olhos, os tapumes dos ouvidos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos mesmo para que o Senhor conclua a Tua obra nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, me chama a atenção esse texto, porque esse texto tem muito a ver com os dias que nós temos vivido. Esse gadareno ficou famoso por todo o tempo em que ele era atormentado por espíritos imundos. E isso fazia com que esse homem se tornasse ali uma figura que amedrontava a Gadara toda. E é interessante, porque quando Marcos ele começa a relatar sobre o gadareno, é rico em detalhes, porque muitos conheciam a história dele. Olha só, era um homem que já foi preso várias vezes, mas as cadeias por ele eram despedaçadas. Foi um homem que foi amarrado muitas vezes, mas o mesmo rompeu por todas elas os grilhões. Era um homem que as cadeias nem homem algum podia deter. Ele andava nu, pelado, de dia e de noite, e caminhava pelos sepulcros, coçando as suas feridas nas pedras. Ou seja, era um conhecido por todos. Pastor, mas o que isso tem a ver com os dias que nós vivemos hoje? Tem a ver que o foco que nós, como igreja, muitas vezes damos para aquelas pessoas que chegam arrebentadas, viciadas, promíscuas, corruptas, é a mesma ênfase, o enfoque que foi dado para o gadareno aqui. Mas eu quero falar com vocês sobre a outra parte, a parte que não é muito evidenciada, a parte que não é muito falada e que não é muito dita, que é uma sociedade podre, religiosa, toda possessa, só que uma possessão polida. Porque repare que quando Jesus é avistado pelo gadareno, a Bíblia diz que ele corre e se prostra. E logo ele fala assim: o que queres comigo, filho de Deus? Entenda que quando Jesus chega, os demônios sabem quem ele é. E quando aqueles se prostram, ele se prostra e eles começam ali a rogar para que eles não saíssem daquele corpo. Mas Jesus fala: saia desse corpo. E aí eles começam a falar: mas para onde nós vamos? Podemos ir para aquela manada de porcos? E Jesus permite. E aí aqueles demônios, aquela legião sai daquele homem, entra naquela manada de porcos, e logo aqueles porcos caem num desfiladeiro, no mar, e todos morrem afogados. Só que entenda que aquele homem podre, que estava com a sua nudez exposta, e aqui eu quero que você entenda, para você pegar essa revelação. Sabe o que é pior do que estar nu? É você estar quase nu. Sabe por quê? Uma pessoa que não consegue mais esconder as suas feridas, uma pessoa que não consegue mais esconder os seus problemas, ela começa a viver da forma em que ela é. Ela não tenta fazer de conta que ela é outra coisa. Agora aquelas pessoas que estão seminuas, elas tentam, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje está meio frio, mas se tivesse verão, né? Tem que pedir licença às vezes. Sabe, às vezes as mulheres, quando elas usam uma roupa mais curta, e aí às vezes se elas sentam, elas têm que dar uma baixada para poder cruzar a perna. Só que se cruza a perna, tem que abaixar para tampar. Sabe aquela situação desconfortável às vezes? Então pense nisso. Uma pessoa que ela está quase nua, ela tenta com o pouco que tem tampar o resto. E esse era o reflexo de Gadara. Gadara fazia parte de Decápolis, as 10 cidades que ficavam ali ao leste do mar da Galileia. E foram invadidas várias vezes ali na onde é a região da Síria. Então era uma cidade que tinha sido violada. Era uma sociedade que tinha sido ali várias vezes fragilizada. Aprendeu a viver com pouco. Aprendeu a viver com invasores, com pessoas usurpando e roubando o que era delas por direito. Só que a sociedade começa a ficar possuída, só que de uma forma polida. Só que entenda, às vezes é melhor você lidar com um demônio bravo que faz barulho do que com aquele polido e educado, que às vezes não quer mostrar que ele está ali. Porque entenda que depois que aquele gadareno, aquele homem foi liberto, a Bíblia diz que ele se vestiu. Entenda que uma pessoa que ela é liberta, uma pessoa que encontra Jesus,
ela entende que ela está nua, ela entende que ela está exposta, ela entende que aquilo que ela estava fazendo não é mais para ela fazer. Então logo ela faz questão de se cobrir. Em juízo perfeito, a palavra diz. Só que a sociedade não. Os apacentadores dos porcos, eles correm para a cidade. E eles começam a falar: olha, chegou um homem aí. Mas entenda, uma sociedade como a nossa, que os porcos têm mais valor do que uma vida, que as posses, que as coisas têm mais valor do que uma pessoa. Eles chegam e eles não enfocam, eles não dão ênfase no gadareno, aquela figura, aquele homem possesso, que amedrontava toda a região. O foco da conversa não foi que ele tinha sido liberto. O foco era: chegou um homem e acabou com os nossos rebanhos de porcos. E o texto continua, e é interessante porque ele diz que as pessoas chegavam, e quando começaram a procurar os porcos, viram que não era verdade. Só que o que é mais triste nesse texto é que a palavra fala que eles avistam o gadareno sentado, vestido e em juízo perfeito, e eles não celebram. E eles começam a rejeitar Jesus. E eles começam a expulsar Jesus. Saia daqui, saia dos nossos arredores, saia da frente da nossa cidade. Em outras palavras, você não é bem-vindo aqui. Em outras palavras, mais vale um gadareno endemoniado, andando pelado pelos sepulcros, cheio de escaras, e a nossa manada de porcos aqui, do que eles são libertos e restaurados, e os porcos não estão mais aqui. Sabe, a nossa sociedade é assim hoje, uma sociedade possessa, polida, onde eu preguei aqui alguns meses atrás sobre que o nosso Deus não é politicamente correto. E eu tenho ensinado aqui, né, os nossos jovens, os nossos líderes, que Deus deu um nome para quem quebra ou para quem infringe as suas leis, os seus mandamentos, e esse nome Ele deu de pecado. Então nós temos que chamar pecado de pecado. Sabe, algo revoltante, por dois motivos. Não é a primeira vez, mas a publicidade ferindo a pureza das crianças, ferindo e agredindo os princípios da criação de Deus, com crianças que não sabem a diferença do que é certo e do que é errado, a maioria das vezes, em prol de lucro, em prol de recursos, em prol de valorização na bolsa. E aí o pior é a gente enxergar alguns crentes falando assim: pastor, mas nós não somos homofóbicos. E não somos mesmo. Eu acredito que não tem ninguém aqui nesse auditório que aconselhou e aconselha homossexuais, lésbicas que estão em crise e precisando de ajuda, como eu. Não foram 50 ou 80, foram mais de 100 que eu atendi. Mais de 100. Então não venha me falar o que é homofobia, que nem você sabe o que é. Mas a sociedade é essa que nós vivemos. A troco do politicamente correto, vale qualquer coisa. Só que entenda que quando as pessoas pedem, Jesus sai. Jesus saiu. Mas entenda algo aqui. O gadareno veio porque ele sabia o que Jesus tinha feito na vida dele. E ele fala: Jesus, me deixa ir com o Senhor.
me deixa entrar nesse barco. E Jesus olha para ele e fala assim: não, você não vai. Entenda, o reino de Deus já chegou aqui através da sua vida. Você vai voltar para os seus, vai voltar para a sua família, e você vai falar as grandezas e maravilhas que Jesus fez por você, e quão misericordioso Ele foi por você. Entenda isso. Enquanto os que pensam que sabem muito, do que na verdade não sabem nada, como aqueles senhores que chegaram e falaram assim: onde estão os nossos porcos? Saia daqui, nós não queremos você no nosso meio. Os sabidões, os que conhecem muito, Deus restaura um possesso, Deus liberta ele. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite, o Deus que liberta. E Ele fala assim: vai, você, volta para os seus e conta. E a palavra continua aqui, o tempo passa. Em uma outra ocasião oportuna, Jesus volta às outras margens do rio. Mas lá, aquele homem possuído por demônios, cheio de feridas, que os grilhões não seguravam, que Jesus libertou, que Jesus restaurou, ele estava esperando Jesus. Só que ele não estava esperando Jesus sozinho. O texto diz que às margens do rio, do mar da Galileia, estava uma grande multidão à espera de Jesus. Entenda isso. Às vezes a notícia ruim, às vezes não, todas as vezes, a notícia ruim, a parte negativa, chega muito mais rápido do que o que Jesus fez na vida de alguém. Não sei se vocês conhecem aqui, e não se sinta constrangido, tá? Nós somos cristãos e nós acreditamos aqui, quem fez o jornada, que nós acreditamos que uma pessoa cristã, ela devolve o dízimo, como o Sérgio falou, para Jesus, né? Então não se sinta ofendido se você não tem essa prática, mas aqui nós temos. Você já conhece uma pessoa que fala assim: pastor, rapaz, eu nunca dei o dízimo, mas esse mês que eu inventei de dar, rapaz, mas minha vida virou do avesso. Tudo está dando errado na minha empresa. Ou às vezes aquela pessoa que chega assim: rapaz, quando eu estava fazendo as coisas erradas, parecia que tudo estava dando certo, mas essa semana, Diego, essa semana eu estava assim: eu vou mudar de vida. Cara, eu não sei se eu vou mudar mais não, está tudo dando errado, minha mulher brava comigo, meus filhos com problema, virou do avesso a minha vida. Entenda isso. Entenda isso. Quando Jesus chega na sua vida, pode apagar as luzes aqui, Edu? Apaga todas, por favor. Apaga todas. Pode apagar todas. Pode apagar todas. Ainda não está escuro, mas é mais ou menos assim. Está tudo do mesmo jeito aqui. Só que eu não tenho, pode deixar apagado. Só que não tem visibilidade. Então, agora acende tudo aí, acende tudo, por favor, Edu. Jesus chega. Está tudo aí. O que significa isso? Não é que as coisas começaram a dar errado, já estavam erradas, só não estava vendo. As coisas não ficaram fora do lugar, elas já estavam fora do lugar. Então quando o reino de Deus chega em alguém e começa a se expandir através de alguém, como o gadareno, ele começa a revelar a podridão e a possessão polida de uma sociedade mascarada e religiosa. Mas o Deus que eu acredito é um Deus que liberta. E por que eu falo para vocês que às vezes quem fala contra esse tipo de coisa, e às vezes é atacado, são pessoas que não sabem nem o que é Bíblia, nunca leram, nunca praticaram, mas acham que o politicamente correto é bíblico. Não é bíblico.
Uma criança não sabe discernir nada. Coração de criança é de quem chega primeiro. Já dei esse exemplo para vocês outras vezes, vou reforçar aqui. Nós temos um pastor em uma das nossas 4 igrejas do Japão, pastor Hélio. Samuel Kenji, o filho mais novo dele, nasceu no Brasil, mas com menos de 2 anos eles voltaram para o Japão. Se você conversar com o Samuel hoje, sem saber da história dele, você vai falar que ele é japonês, porque ele cresceu naquela cultura, embora ele nasceu aqui. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Ele é brasileiro, só que ele cresceu no Japão. Ele fala melhor o japonês do que o português. A criança, ela é ensinada pelos pais. Ela vai ter a cultura de onde ela vive. Se a gente não cuidar das nossas crianças, quem vai cuidar delas? E aí tem a segunda parte. O que é pior? Um ímpio, quando ele fica muito rico, como esse grupo que fez essa divulgação, não vou citar nomes porque não é o meu foco aqui. Ele já comprou o que ele quis, tem o carro que quer, tem avião, tem casa nas capitais da Europa, viajou o mundo 10 vezes, enfim. Só que ele tem dinheiro. E aí ele quer injetar e patrocinar naquilo que ele acredita, que é isso. Embora seja errado ou não, é o que ele acredita. Então ele vai colocar dinheiro onde ele acredita. E aí às vezes Deus levanta os empresários cristãos, Deus levanta os profissionais cristãos, e a maior parte não faz nada. Por quê? É uma sociedade possessa, polida, educada, culta. Não é igual o gadareno que grita, que sai correndo nos sepulcros à noite. Gente, olha o nível do cara que a gente está falando aqui. Se você for no cemitério à noite, estiver passando por lá, e você vê um peão correndo, pulando de um túmulo no outro, o que você vai pensar? É dessa pessoa que nós estamos falando aqui. É essa pessoa. Mas é essa pessoa que Jesus libertou. É essa pessoa que Jesus devolveu o juízo perfeito. É essa pessoa que Jesus falou: vai, volte para os seus, anuncie o que o Senhor fez por você, anuncie as maravilhas e anuncie as misericórdias dele por você. E é esse homem que volta com uma multidão. Sabe por quê? O problema não é você estar pelado, o problema é você estar seminu. Porque quem está pelado, quando Jesus recebe o abraço, o amor de Jesus, ele não quer mais soltar aquilo. Agora, quando a sociedade é polida, ela vai tentar tampar, ela vai tentar puxar, dar uma baixada. Por quê? Porque ela quer viver de aparência. Ela não quer tirar tudo, mas também não quer colocar Jesus. Entende? E essa é a realidade de Bauru. Podemos falar de tantas outras cidades, mas nós moramos aqui. Então vamos falar da nossa. Não é verdade? Essa é a realidade de Bauru. Uma sociedade que precisa conhecer os filhos de Deus. Uma sociedade que está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os gadarenos libertos de Jesus aqui dessa casa? Ou você acha que o seu pecado é diferente do dele? Ou você acha que ele é pior que você só porque ele gritava? Às vezes você não grita, mas esconde, é pior do que quem grita. O Deus que liberta, ele está se movendo no nosso meio há alguns dias. O Deus que liberta, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso. Contei um testemunho uma vez aqui. Quem se formou na primeira turma do Casados aí, levanta a mão. Vocês conheceram ela, eu apresentei para vocês lá, lembra?
era uma moça, entende isso? Ela era mãe de santo e ela estava, eu vou usar os termos que eles usam, tá, gente? Não estou falando que é correto, mas ela estava numa preparação para ser, acho que ordenada ou, sei lá, empoderada para ser bruxa da região de Marília ali, né? E ela tinha que cumprir um ritual, um último ritual. Ela precisava ficar, acho que 7 dias, se eu não me engano, 14, não vou lembrar agora, num quarto escuro, pelada. Tinha que fazer as necessidades dela nesse cômodo. E todos os dias ela tinha que tomar uma taça de sangue humano. E no último dia, ela tinha que comer um feto abortado de 7 semanas. Como eu sei disso, pastor? Porque certo dia nós estávamos numa célula e alguém me liga: pastor, você precisa dar um pulinho, tem um problema aqui, né? E aí fui lá, né? Pastor, vamos ter que ir na casa deles. E quando nós chegamos na casa deles aqui, né? Ela literalmente estava fazendo esse trabalho no quarto do fundo da casa dela. Só que tinha virado um ribuliço. Lembra que eu acabei de falar aqui que parece que tudo vira de perna para o ar? Mas já estava de perna para o ar. É que Jesus chegou, acendeu a luz na vida da pessoa. E aí ela falou assim: pastor, porque eu não consegui concluir esse ritual? Eles falaram que eu preciso morrer porque eu sei de muita coisa. A minha filhinha, acho que tinha 6 anos na época, está atormentada porque ela começa a ver e começa a ficar muito medo. O meu marido está amarrado na pinga, viciado. E eu tento ficar sã, mas quando eu menos percebo, eu já saio de mim, não sei o que acontece. Nós fizemos um trabalho com essa família, trabalho longo, porque literalmente o nome deles era Legião, porque eram muitos. Mas o Espírito Santo foi nos revelando e Jesus foi libertando aquela família. Jesus foi libertando aquela família e aquela família se libertou. Deus libertou aquela família e aquela família ficou sã outra vez. Os vícios já não faziam mais parte deles, porque Jesus chegou naquela casa. E esse casal já foram responsáveis por apresentar Jesus para mais de 80 casais. E aquele casamento que estava destruído, sabe? E ele reforma, e ele conta esse testemunho, que naquele cômodo que eles tentaram fazer esse ritual, eles reformaram aquele lugar todo e colocaram sofás, e lá eles ministram as células, e lá eles ministram os cursos para famílias. Por quê? Porque Jesus chegou naquela casa, porque Deus libertou aquela família. Então entenda, é mais perigoso um demônio polido do que aquele que faz barulho. A questão é: quem está governando a minha vida? Quem? Às vezes nós expulsamos Jesus sem perceber. Eu tenho certeza que aqueles homens que chegaram primeiro e começaram a falar para Jesus sair dali, eu tenho certeza que não era a intenção deles expulsar Jesus, se eles soubessem que era Jesus de fato. Mas esse é o grande problema da sociedade daquela época e da nossa também, é ter um apego material, é ter um apego nas coisas. Eles não queriam saber quem era a pessoa, eles queriam saber onde estavam os porcos. Eles olharam para o Gadareno. Gente, pensa isso. Eles conheciam o Gadareno. Ele era conhecido naquelas 10 cidades da região. Todos conheciam o Gadareno. Não era só Gadara que conhecia o seu filho, não. Era todas aquelas 10 cidades conheciam ele, todas. E aqueles homens olharam ele, tudo bem? E focaram nos porcos. E aquela região depois eles vão viver um avivamento. Só que esse avivamento começou com aquele evangelista, o Gadareno.
aquele homem levou uma multidão para escutar Jesus. A grande questão da noite é: em qual parte da história a sua vida hoje se aplica? Só você pode falar. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, quero que vocês entendam algo. Esse texto que nós lemos, primeiro texto da noite, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso. Pastor, mas não dá medo? Não, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E sabe, não sei se vocês, quantos aqui estavam desde a época da floresta lá no comecinho? Vocês estavam? Levanta a mão alto para eu ver. Olha só, era muito engraçado, né? Nós não sabíamos disso, mas depois que nós mudamos para cá, nós descobrimos que a região de Bauru é uma das principais regiões do estado de São Paulo, do candomblé, linda, do candomblé. E eu não sabia quando eu mudei para cá, de verdade. Eu fui estudar sobre a cidade depois. Só que entenda isso. Só que quando Jesus chega num lugar, Jesus não se apresentou. O gadareno chegou e se prostrou. O que queres comigo, Filho de Deus? Nós recebíamos vários presentes lá, domingo pela manhã. Nosso culto era de manhã lá. O pessoal fazia uns trabalhinhos assim. Tinha às vezes galinha, às vezes pinga, né, vela. E o pessoal deixava na porta da igreja, né? Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe, queridos, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando do Filho de Deus se manifestando e destruindo as obras do diabo. Por que eu estou pregando isso depois de ter pregado sobre estarmos apaixonados pela presença de Deus? Porque quando eu estou apaixonado pela presença de Deus, eu sou um gadareno liberto, restaurado, purificado, que quero falar de Jesus para todo mundo, que vou levar todas as pessoas para escutar Jesus. Eu lembro que quando eu me converti, eu não sabia pregar, não sabia nada. E eu olhava às vezes e eu falava: cara, você precisa conhecer Jesus. Cara, mas o que é isso? Eu não sei, mas eu vou te levar num lugar que eles vão te explicar. E eu arrastava o pessoal às vezes para a igreja, às vezes para a célula. Às vezes o pessoal perguntava: mas o que é isso? Olha, eu não sei te responder, mas cara, você precisa conhecer isso. Você precisa escutar, você precisa ouvir. Aconteceu comigo, ninguém me contou, foi comigo que aconteceu. Jesus me libertou, Jesus me restaurou. Cara, você precisa conhecer Ele. Me fala mais. Eu não sei falar mais. Vem, vocês vão escutar de Jesus. Por quê? Porque eu estava tão apaixonado por Ele, que às vezes mesmo sem eu saber o que tinha que falar, eu tinha uma certeza: essa pessoa precisa também. Então eu vou levar, eu vou arrastar todo mundo. E eu acho que é mais ou menos o que o gadareno fez. Porque ele saiu falando para todo mundo: olha, vocês me conheceram. Eu fico imaginando como que era a pregação dele. Porque, imagina comigo, Fran, não deu tempo de fazer teologia, não deu tempo de fazer faculdade, não deu tempo de se preparar. Foi assim, ó, ele se libertou e chegou: Jesus, eu quero ir junto. Não, você não vai, você vai voltar para os seus e vai pregar. Tá bom. E ele chegou: olha, vocês sabem quem eu era. Era eu que andava pelado lá nos sepulcros. Era eu que me coçava. Eu que coçava as feridas do meu corpo. Era eu. Vocês não estão me lembrando? Era eu que rebentava as correntes. Era eu que quebrava as cadeias. Jesus me libertou. Que Jesus? Venham, vocês precisam conhecer Ele. Que Jesus? Que Deus é esse? O que aconteceu com você? Eu também não sei, mas vocês precisam escutar Ele. Vem. De repente, imaginando essa cena, o gadareno na beira do mar da Galileia. Nós vamos ver isso no ano que vem em Israel. Eu fico imaginando o gadareno chegando assim, o barco chegando com Jesus, e aquela multidão. Entenda isso. Sempre que foi possível contar
A Bíblia precisa os números: 3.000 homens, 5.000 homens. Mas quando não era mais possível contar, nós encontramos a palavra multidão. E a Bíblia diz assim: quando o barco se aproxima com Jesus, às margens do mar da Galileia, uma grande multidão esperava para escutar Jesus. E eu fico imaginando o gadareno aqui, e aquela multidão, e ele falando: foi ele, ele é o Jesus que eu falei para vocês. Eu fico imaginando aquela expectativa em saberem quem era Jesus. Mas hoje é esse Jesus que liberta que eu quero apresentar para vocês. É o Jesus que liberta, é o Jesus que acende a luz aonde ele chega, é o Jesus que as trevas não permanecem quando ele chega, não dá mais para esconder. Eu quero dar essa notícia para você. Para mim é excelente, eu não sei para você. Não vai dar mais para ficar tentando cobrir a nudez. Ou você mostra a sua podridão e é tratado por Jesus, ou você vai ter que fazer como aqueles homens: saia daqui, Jesus, nós não queremos você. Saia da nossa vida, saia das nossas limitações, saia das nossas casas.